Boa tarde, está no ar o De Cara com a Imprensa e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Arizone Mendes de Araújo, médico pioneiro aqui de Francisco Beltrão, sócio fundador do Lions Clube do nosso município, o Lions Clube que neste mês está comemorando aí o seu jubileu de ouro, 50 anos de atuação aqui em Francisco Beltrão. E o Dr. Arizone, como um dos sócios fundadores, vai nos falar aí da trajetória do Lions aqui de Francisco Beltrão e também da sua trajetória como médico pioneiro aqui do nosso município. Essa entrevista, essa conversa você confere em instantes, logo após o intervalo, aqui no De Cara com a Imprensa. Fique conosco. Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa e hoje o nosso convidado é o Dr. Arizone Mendes de Araújo, médico pioneiro aqui de Francisco Beltrão, um dos sócios fundadores do Lions Clube do nosso município, que neste mês está comemorando aí 50 anos de atividades aqui em Francisco Beltrão, jubileu de ouro do Lions aqui de Francisco Beltrão. Dr. Arizone Mendes de Araújo é natural de Palmas, aqui no sudoeste do Paraná, sócio fundador do Lions Clube de Francisco Beltrão, foi vereador do município em 1968 e deputado estadual em 1970. É médico e inclusive formado aí pela Escola de Medicina de Guerra do Exército Brasileiro. Boa tarde, doutor Arizone, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Guilherme. É uma grande satisfação estar no estúdio desta emissora, que também é pioneira, né, em matéria de televisão, já colorida, quer dizer, a tecnologia chegou num tempo muito hábil. Então eu agradeço a tua atenção, o convite, e principalmente a direção da empresa, que são amigos muito antigos, assim como Francisco Alérico e os outros sócios. Então é uma satisfação estar aqui com vocês para, dentro desse exíguo tempo aí de meia hora, a gente querer explicar um pouquinho da história do clube, da história da medicina e vamos dizer, da história particular da evolução da medicina do sudoeste como um todo. Então, nós chegamos aqui em Francisco Beltrão em dezembro de 1968. Não. 58. 58. E o Lions foi fundado em 63, né? 58. Eu me formei em medicina pela Universidade Federal do Paraná em 1957. 17 de dezembro de 57. Há 6 anos atrás recebi o prêmio de mérito, lá também por jubileu de 50 anos de formado e tal. Então, é uma história muito grande assim, muito interessante, porque nós, como profissionais das diversas áreas de atuação, sentimos uma carência do diálogo. E o diálogo é ponto fundamental para ter entendimento de conjunto. Senão você fica uma ilha, né? Fica isolado. Até mesmo nas atividades do Lions também, né? Para poder seguir adiante com as atividades, com essa parte assistencial do Lions, essa parte social do Lions. Né? Fica no achismo, achando que é o dono da verdade e tal, e não é assim. A vida não é assim. A gente vai... Eu estou tendo o privilégio de ter todos esse entendimento, porque estou completando 85 anos de idade agora, 8 de dezembro, né? É uma vivência muito grande. E como você bem falou,
Eu sou natural de Palmas, eu sou um sudoestino nato, que Palmas é a entidade avó Do Sudoeste. do Sudoeste, que de lá saiu Clevelândia, que é a mãe, e nós, os municípios, Os filhos outros, e os netos. os filhos dela. Mas E assim- como foi a sua chegada aqui em Francisco Beltrão? O senhor veio como médico, né? O senhor teve aí o senhor se formou em 57, depois foi para a Escola de Medicina do Exército, né? Isso. Como foi a sua chegada aqui na nossa região para atuar com a medicina? Como é que era naquele tempo? As dificuldades, eram muitas as dificuldades, né? Muito grandes dificuldades. Então, quando a gente se forma na escola de saúde, a nota, conforme a nota obtida, dá direito à escolha do local onde quer servir. Isso em termos de Brasil, né? Veja bem. Em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. E eu, como paranaense, tinha vaga em Lages, tinha no Rio de Janeiro, tinha São Paulo, tinha em toda parte. Mas eu escolhi o Paraná. E do Paraná tinha a Castro, Na região de Ponta Grossa. Palmas e Ponta Grossa, né? Eu, como havia sido convidado para ser assistente do professor de ginecologia e obstetrícia, eu escolhi Ponta Grossa pela proximidade de Curitiba, porque eu ia ficar ali 100 e poucos quilômetros, né? Ficava fácil de eu Se deslocar até a me capital. deslocar até a capital. Bom, lá chegando, tinha havido aqui o movimento dos colonos aí de 1957, A revolta né? dos poceiros. A Revolta dos Poceiros de 57, que foi 10 de outubro de 57. E o senhor chegou em 58, né? Eu cheguei em 58, quer dizer, eu vim exatamente para o Exército ocupar, para que não se repetisse Nenhuma revolta, uma nenhum revolta. levante armado. Realmente tinha a finalidade de apaziguar os colonos, porque o que era o nosso colono? Era o termo usado era esse, porque eram colonizadores do Rio Grande que vendiam seu pedacinho de terra lá e vinham para cá em busca de uma terra mais Fértil, mais fértil, produtiva. porque lá as terras do Rio Grande já estavam exauridas, né? Então, com a venda delas, tinham chance de comprar aqui. E a maioria recebiam, através do INCRA, do INIC, que era lá, 10 alqueires de terra. Para depois darem seguimento E aqui aí. tinha uma coisa que poucos falam. Era uma região de Mata Atlântica com a característica, que é o símbolo do Paraná, coberta de pinheiro, Araucária. araucária. Então, esse aí foi o que despertou os colonos estavam decepando os pinhais para fazer a lavoura, fazer roça. E daí veio outro pessoal do Rio Grande montando serrarias, né? Para comercializar essa Comercializar essa madeira, que na realidade tinha pouco valor, etc. E daí criaram-se as companhias de terra que queriam
adquirir essas terras, principalmente por causa do pinhal. E aqui se instalou, cada canto uma serraria. Mas o principal é o seguinte, que era uma terra de litígio. As companhias foram originárias de um litígio da União com a companhia particular, que era a São Paulo Rio Grande, que tinha ficado para fazer a ferrovia ligando. Isso já desde lá de trás a questão de Palmas também, né? Tudo. Disputa com a Argentina. É. Então vem de muito longe. E daí a Madeira se sobressaiu, né? Daí começou a disputa. Então os colonos que tinham ganho a terra, os 10 arqueiros, mas tinham pinheiro, e não queriam vender por preço nenhum. A grande verdade é porque aí o deles não era o pinheiro que valia, era. E as companhias queriam a terra para ficar com o pinheiro. E depois poder comercializar esse Comercializar o pinheiro. E como é que era ser médico nessa época? Revolta dos Poceiros, a coisa ali meio um barril de pólvora. Como é que era exercer a medicina nesse meio aí? Era a coisa mais interessante, porque eu cheguei em 58, atendia num hospital improvisado, eu morava num hotel e vim sem a família, né? Fiquei atendendo num hospital improvisado que tinha 4 leitos, imagina. Um centro cirúrgico, muito rudimentar, 4 leitos, mas tinha um farmacêutico local chamado Pedro Mazaro, que resolveu construir um hospital. Hoje é onde é o Hotel Liston, ali na praça. Construiu um hospital de madeira, muito bom, por sinal, na época. E com essa finalidade, porque as clínicas aqui, é bom deixar isso bem claro também, a clínica já era a clínica política, né? Naquela época, quem era o médico era Rubens Martins. E o outro médico, Walter Alberto Pequá. 2 médicos ideologicamente opostos. Totalmente opostos. Né? Então criou-se aquela clínica política. E agora você imagina, eu chegando como médico militar, independente totalmente, concursado, etc., quer dizer, uma visão completamente diferente. Nunca tinha participado de política nem nada. Fui convidado pelo Dr. Walter, não quis trabalhar com ele. E optei pela ficar naquele rudimento de hospital com a possibilidade da inauguração do outro, que era o meu colega de turma, o Dr. Arlindo Pedrinho Ferro, que é vivo ainda, mora em Marialva. Bom, passaram-se. E ele fez um concurso, o Arlindo Pedrinho fez um concurso para o Ministério da Saúde para atender a parte de hanseníase, que era uma doença epidêmica aqui, grande número. Então, antigamente conhecida como lepra. Lepra. E ele foi fazer fez o concurso, foi fazer a escola de saúde em Curitiba, que Curitiba tinha a escola de saúde do estado com essa especialidade, Mas na gradação em hanseníase. No caso, essas doenças mais graves, por exemplo, a hanseníase na época, ou outras doenças que eram mais difíceis assim de um tratamento, como é que era tratar esse tipo de doença mais complexa aqui na nossa região, sem tantos recursos
E também distante, aí, cerca de 500 quilômetros da capital. Como é que era isso? Pois é, mas aí é que está. Então, eu estou querendo significar que eu tive que inaugurar às pressas esse outro hospital ali na praça. E dificuldade de luz e tal. Bateria, quando falava bateria era com lanterna, e tinha que operar. Então aí veio a minha formação de médico de guerra, né? De hospital do exército. Para atuar nessa linha. Para atuar nessa linha de emergência, né? E assim eu fiz. Então o início foi assim. Muito bem. Depois, por um desentendimento normal que o farmacêutico, o seu Pedro Mazaro, que era o dono do hospital, era o dono da farmácia. Esse é um episódio que tem que ser narrado para ficar claro isso aí na história de Beltrão. Ele naturalmente, hoje eu entendo a situação dele. Ele comprava, ele não era formado, veja bem. Era um farmacêutico prático. Então ele fazia a comercialização dos medicamentos. Comprava o que lhe convinha, né? E queria que o médico receitasse aquele tipo de medicamento que ele tinha na farmácia. Então, era uma coisa meio eu levei diferente, né? Um cheque-mate, né? Eu, oficial do Exército, concursado, etc., eu não permiti que ele substituísse meus remédios. Você vê a imprudência também, né? Porque a dificuldade não tinha outras farmácias. Tá? Era só a dele? A dele. Digo, não permito que mande buscar onde tiver. Daí apareceu, criou uma animosidade, né? Entre o senhor e ele? É. Daí eu convidei meu colega de turma, o Pedrinho, para a gente comprar o hospital dele para evitar essa atividade. Fizemos a proposta, ele não aceitou. E mais uma vez eu tive uma atitude intempestiva. Mas então, a partir de hoje, nós não atendemos mais no seu hospital. O senhor saiu do hospital, não atendeu mais no hospital? Não atendemos mais no hospital. Aí fazia atendimentos Daí eu fazia particulares? atendimento particular no posto, na PMI, que era um posto de saúde, e atendia no hospital de um outro colega de turma, que era em Marmeleiro, Dr. Enéas Passo. O que era casa cirúrgica, ele levava para lá. Certinho. Doutor Arizone, desculpe interromper o senhor, mas nós vamos fazer um breve intervalo agora. No próximo bloco, o doutor Arizone Mendes de Araújo continua conversando conosco aí sobre esse seu pioneirismo na medicina aqui na nossa região, em Francisco Beltrão, e também sobre o Jubileu de Ouro do Lions, que neste mês o Lions Clube está comemorando aí 50 anos de atividades no nosso município, e o Dr. Arizone, como sócio fundador do clube, vai nos falar aí um pouco dessa relação histórica entre o Lions e Francisco Beltrão. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa e hoje o nosso convidado é o Dr. Arizone Mendes de Araújo, que é médico pioneiro aqui da nossa região, é um dos sócios fundadores do Lions Clube aqui de Francisco Beltrão, o Lions que está comemorando aí o Jubileu de Ouro, 50 anos de atividades aqui no nosso município. O Dr. Arizone está nos contando aí, nos falando sobre o seu pioneirismo na medicina aqui de Francisco Beltrão, da região, a sua chegada e a sua atuação há 50 anos atrás, aqui como médico na nossa região.
Doutor Arizoni, agora falando especificamente sobre o Lions. Como foi a fundação do Lions aqui em Francisco Beltrão, essa iniciativa de trazer o Lions para cá e também toda essa parte social do Lions Clube, que inclusive o Lions auxiliou para que uma conquista importante de Francisco Beltrão fosse aí alcançada pela população, que foi o asfalto de Beltrão a Pato Branco. Como é que foi aí todo esse processo? Bom, então, como eu disse, o Lions é um clube de prestação de serviço de empresários bem-sucedidos que se dispunham à doação de um tempo e também de recursos para auxiliar o poder público. Então, no dia 15 de setembro de 1963, nós reunimos 16 sócios, 16 empresários e fundamos o clube. E como a ideia tinha partido da minha parte, lógico, fui agraciado como primeiro presidente. E, em seguida, segundo mandato, presidente não. E depois nunca mais quis ser presidente. Justamente porque eu, além da liderança pessoal dos empresários, eu considero os clubes de serviço uma escola de formação de líderes. Entende? Isso é muito importante, porque através do diálogo você tem a noção de conjunto e visão e principalmente de respeito mútuo. Porque todo empresário bem-sucedido, ele acha que sabe tudo, que é o dono da verdade. E o achismo impera. Isso não é verdade e não é bom. Então, o maior legado que o Lions, os clubes de serviço de modo geral, fazem é exatamente isso, criar esse diálogo. E as propostas são de consenso. E através das propostas de consenso é que a gente tem como apresentar projetos às autoridades constituídas, isto é, às câmaras municipais, aos prefeitos, aos deputados estaduais, deputados federais, senadores, etc. E um desses projetos foi o asfalto, a estrada que liga Beltrão a Pato Branco. Só para você ter uma ideia, o asfalto era para, o projeto inicial era para vir de Curitiba, passando aqui em Marmeleiro e a Barracão. Esse era o projeto inicial. Mas Pato Branco, como era uma cidade mais desenvolvida e já tinha vários órgãos do governo do estado lá, pressionaram e desviaram o trajeto de Coronel Vividas para Pato Branco, em vez de vir aqui para Marmeleiro, Barracão. E isso aí nos marcou profundamente, porque os pato-branquenses tiravam sarro de nós, dizendo que nós era porcadeiro, que vivia no pó aqui, que não davam bola. Que eram os nós pertencíamos ao quilômetro 57, não era sudoeste. Já tinha essa rixa desde aquela época. É, aí começou. E daí foi a rixa, foi indo com o futebol, foi indo, e vai até hoje. Mas eu digo que foi uma coisa muito boa, porque hoje a troca de entendimentos é muito grande, tanto é que conseguimos até, numa reunião de consenso de todas as autoridades, esse projeto do aeroporto regional que vai
vai ser localizado em Renascença. Isso já está no plano, no PEC, já está no Fórum Paraná 10, já é uma coisa que está no papel. Então basta as autoridades se consolidar para... No caso, o aeroporto regional em Renascença, que iria beneficiar tanto Pato Branco como Beltrão. Exatamente, no meio. 22,5 km por coincidência. Então nem distância, né? Ninguém vai dizer que é mais para não ter briga. Agora eu queria que o senhor falasse sobre a participação do Dr. Kit Abdala, que é um grande amigo do senhor, inclusive. Como foi a participação do Dr. Kit nesse processo de consolidação do Lions em Beltrão e também da divulgação do Lions a nível de Brasil, a nível de mundo, até porque os senhores participaram aí de uma convenção do Lions em Miami. Então, como é que foi todo esse processo aí, essa participação do Dr. Kit no Lions? Então, a participação do Kit no Lions foi uma participação muito importante. Porque o Kit é uma pessoa de uma inteligência privilegiada. É um poliglota e viajou independente. Antes ele já tinha viajado para os Estados Unidos, para a China, para a Europa, para toda parte. Então ele tinha um conhecimento de mundo. E ele trouxe esse conhecimento para dentro do Lions. E chegando aqui, ele disseminou a ideia que nós tínhamos que criar clubes no Paraná inteiro. Mas daí ficou muito grande o Lions, né? Daí a ideia dele de dividir em dois, o do norte e o do sul. Isso é mérito dele, está aí, e graças a essa atividade, e uma das coisas que me marcou muito da atividade do Kit, quando ele governador do Lions, nós fomos a uma convenção internacional em Miami e lá foi realizada a maior delegação do mundo, era a delegação do Brasil, chefiada pelo Kit. Pelo Dr. Kit. Então você vê, isso para um Lions de interior. Presidente do Lions, governador do Lions de Beltrão, né? É? Ele conseguiu reunir a maior delegação da Convenção Mundial do Lions, foi a brasileira, liderada pelo Dr. Kit. É, exatamente. Então isso é mérito dele, tal, ninguém tira, ninguém. Agora, como é que foi o trabalho do Lions? Na época também, o Lions ajudou a organizar o evento, o Miss Beltrão, o desfile do Miss Beltrão. Como é que era esse trabalho do Lions aí? Então, inicialmente, esse é o trabalho que nós devemos às domadoras, né? As domadoras tiveram um papel fundamental no suporte das atividades leonísticas. Emendando só, quais eram as atividades das domadoras no Lions? Todas as atividades. Elas ensinavam da maneira das moças. Nós organizamos o primeiro baile de gala em Beltrão, antes de Miss. Organização dos bailes. Aqui, como eu disse, a terminologia era de colono, e era um povo simples, um povo rústico, de trabalhos manuais, né? E então elas ensinavam desde a maneira de se trajar, de usar gravata, os homens, imagine. O Lions ficava na porta, quem quisesse entrar no baile teria que pôr a gravata. Mas nós tínhamos que levar a gravata, porque eles não tinham. Então você vê que trabalho bacana que foi feito. E hoje você vê, depois evoluiu com o Léo Clube e o concurso de Miss, fizemos até uma Miss Universo, que é a Parisotto.
que é daqui de Beltrão. Então você vê que Beltrão é um município ímpar nessas coisas, porque quando ele foca numa coisa, ele vai atrás e faz acontecer. Essa é uma característica própria nossa, daqui da nossa região. E a gente, depois de Lion, disso, foi fundada a Associação Comercial, foi fundada outras entidades aí, e apareceu o Rotary, que veio fazer um trabalho também fundamental, grande aí, e acelerando, porque o nosso objetivo era diminuir aquele período que nós ficamos estagnados dos 10 anos, sem comunicação com a capital, e nós queríamos chegar lá também, né? E conseguimos. E é a minha bandeira para a eleição de vereador foi a criação dos distritos industriais, que eu já previa, que naquele tempo não tinha nem Sadia, nem Chapecó, nem isso, veio posterior. E na eleição de deputado, a proposta, a bandeira era a estrada. O asfalto da estrada de Beltrão a Pato Branco. Não foi inaugurada no meu mandato, mas em seguida, né? O meu mandato terminou em janeiro de 75. Mas foi a sua bandeira. A minha bandeira me deu toda a sua luta. A luta. E essa bandeira foi muito fácil, a minha eleição, porque hoje a eleição é de grupos, inclusive grupos econômicos, né? Naquela época não, era valor individual. Só relembrando aí, o doutor Arizone Mendes de Araújo foi vereador em Francisco Beltrão em 1968 e foi eleito deputado estadual em 1970. Agora, doutor Arizone, para finalizarmos o nosso programa, tem muitos assuntos ainda para tratar. Passa rápido o tempo, né? Muito rápido. Mas eu queria que o senhor falasse aí sobre o posicionamento do Lions Clube em Francisco Beltrão atualmente e quais são os projetos aí para o futuro. Então, sábado passado tivemos a visita da futura, da vice-governadora, segunda vice, que em 1915 ela vai ser... 2015 ela vai ser a presidente internacional. Do Lions. Então, o que nós dissemos a ela durante a reunião, ela veio com ideias muito boas de reestruturar o clube, isso e aquilo. E posteriormente eu estive lendo a revistinha do Lions. O Lions Clube é o maior clube de serviço do mundo. O Rotary tem um mérito muito grande, que são o intercâmbio internacional, né, que os jovens fazem. Fazem esse intercâmbio cultural. Nós no Lions não temos esse intercâmbio, mas em compensação temos a campanha da visão, inclusive, os maiores centros oftalmológicos do mundo são dirigidos pelo Lions Clube e as operações de cataratas. Quem quiser estagiar nessa área, médicos, tem essa oportunidade. Tem esse respaldo do Lions. Respaldo do Lions. E na questão da diabetes, que é uma doença que está tomando conta
das populações aí pelo exagero da alimentação, né? Alimentação já não muito Então, apropriada, né? Essas são metas. E, além disso, eu chamei a atenção da vice-governadora pelo seguinte. Então, a catarata já é uma característica da pessoa idosa. E você já imaginou uma pessoa idosa, cega, recuperar a visão? O significado disso? É uma coisa indescritível, né? Mas uma atenção especial tem que ser dada, porque o aumento da população de idosos no Brasil é uma coisa espantosa. A partir de 2015, de 2025, nós seremos mais de 15 milhões de idosos. Segundo os últimos dados aí do IBGE, a população começa a envelhecer, menos filhos também por casal, também, então a população ficando aí mais velha. Então, há uma necessidade de uma atenção especial ao idoso. E o Lions está comprometido com isso. Comprometido com isso. E a criança, né? Que a criança são... Porque o velho parte para ser um dependente. Ou da família ou da instituição, seja como for. E porque nem sempre os filhos têm condições de amparar o velho. E a criança também, ela é totalmente dependente. Então não se pode abrir mão da assistência à criança. A parte dos viciados em toxicomaníacos, viciados em drogas, as igrejas evangélicas vêm prestando um trabalho fabuloso nessa parte aí. Então, já tem um setor direcionado para isso. Então, eu pedi para ela que não se repetisse, não houvesse redundância de atividades, que fossem feitas atividades focadas para realmente ajudar a resolver problemas. As pessoas são as mesmas. Então nós não podemos também sobrecarregar todo mundo de ter N atividades. Cada um se compromete com aquilo que pode. Ninguém vai fazer o que não pode, que não está. Cada um dá a sua contribuição. E assim nós temos a certeza. Mas outra coisa que eu deixei claro na reunião de sábado foi o seguinte. Isso é mérito para os clubes de serviço, tanto o Lions como o Rotary, maçonaria e outras entidades. Esse espírito de união de Beltrão. Eu falei no início que as clínicas aqui, clínica médica e tal, tudo era em torno de política. Nós, na parte política, cada um age independentemente. Mas nos projetos que envolvem a comunidade, é uma somatória. É uma união. E a exemplo disso, estamos aí com a construção do hospital regional e, por último, agora, a instalação da Faculdade de Medicina, né? Isso é uma conquista conjunta. Isso aí não é uma entidade, não cabe uma. Foi toda a comunidade, da sociedade civil? Toda. Então esse é o maior legado que o Lions participou ativamente, junto com o resto da comunidade,
É o legado que nós deixamos. Certo, então, doutor Arizone. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra e um prazer conversar com o senhor aí e também divulgar o trabalho do Lions aqui em Francisco Beltrão. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens aí. O tempo passou rápido, né? Meia hora muitas vezes não é suficiente. É muito assunto, mas são 50 anos de Lions aí e mais de 50 anos do seu pioneirismo aqui em Francisco Beltrão. Pode ficar um pouquinho aí que nós vamos encerrar o programa já. O doutor Arizone Mendes de Araújo foi o nosso entrevistado de hoje aqui no De Cara com a Imprensa. Nosso programa, infelizmente, já chegou ao fim. Agradeço a sua companhia e nós voltamos no próximo sábado. Agora você assiste ao programa Variedades em Foco com Júlio César Leonardi. Boa tarde e um bom domingo.